que eu nasci, eu sou filho de pastor, então segui toda aquela trajetória comum de quem nasce nesse ambiente, né? Vai para a igreja desde pequeno, escola bíblica de manhã, segunda tem culto não sei do que, terça não sei do que, quarta não sei do que, e a vida inteira foi assim. E como muitos de nós que estamos aqui, eu passei por um processo massivo de tentativa de padronização, né? É uma coisa que a religião ela faz muito bem, conformar as pessoas a uma caixinha específica para que elas fiquem todas muito fáceis de serem. Eu vou usar o termo manipuladas, mas no sentido de usar as mãos, né? De botar. É aquela metáfora que a gente fala que construir uma parede com tijolos é mais fácil do que com pedras, né? Pedras são mais irregulares e tal. Chega um determinado momento da minha vida em que eu começo a refletir sobre as diferenças. Esse é o tema da conversa de hoje, né? Num mundo em que há tantas religiões, há tantas formas de pensar distintas, tantas culturas diferentes, né? Por que eu nasci num país, num lugar em que o cristianismo é hegemônico, né? E eu nasci no lugar certo, né? Como é esse processo, né? E aí eu começo a procurar um lugar comum de reflexão, que é onde eu quero chegar hoje, né? Eu quero tratar das diferenças nesse sentido. Em que momento a gente consegue, e aí a gente vai usar o filtro da nossa fé, porque afinal de contas a gente é cristão, né? Em que momento a gente chega nesse terreno em que a gente pode dialogar com as diferentes formas de vida, as diferentes formas de visões, as diferentes filosofias, culturas, né? E então é isso. Nós vivemos numa sociedade, num mundo em que há diferenças, certo? Culturais, há diferenças políticas, há diferenças religiosas, né? E um produto dessas diferenças é o conflito, né? Então a gente vê hoje uma polarização gigantesca politicamente falando. Nós vemos conflitos armados, inclusive, que advêm das diferenças religiosas, né? Ontem mesmo reiniciou uma guerra no Oriente Médio, né? E não é por outra coisa senão por diferenças ideológicas, religiosas, visão de mundo, né? E a pergunta é possível a gente permanecer junto sem pensar da mesma forma? Quando eu falo que muitos de nós passamos por esse processo massivo de tentativa de conformação, né? De sermos colocados de uma forma em que falamos igual, pensamos igual, agimos da mesma maneira, né? E aí a gente tenta nesse processo atender critérios, né? Critérios da igreja que a gente vai, critérios do pastor, critérios da forma de interpretação de um grupo, né? Em relação às escrituras. E aí quando a gente passa por esse processo, a gente busca unidade, né? A gente todos nós buscamos em algum momento um lugar em que a gente seja parte, né? Em que a gente pertença, né? A minha chegada aqui foi nesse contexto, né? Um contexto de, poxa, eu quero poder pensar livremente, eu quero poder criticar o que estão me falando, né? Tem uma frase de um livro que eu li que diz assim, que a gente só pode dizer que não gosta do sabor de sorvete se a gente experimentou, né? Então, como eu posso estar num lugar que se pressupõe, né, ser cristão, ser religioso, e ainda assim ter o pensamento livre a ponto de eu poder criticar o pastor e dizer, não, eu acho que está errado, eu acho que não é nesse caminho. As escrituras, elas são polifônicas, né? Há muitas vozes distintas na Bíblia, né? A Bíblia é um conjunto de vozes distintas, porque é uma biblioteca, certo? A gente aprende lá na escola dominical, né, que Biblos é biblioteca, né? A gente tem divergências internas da Bíblia. A gente pode chamar algumas coisas de contradição, talvez, mas eu gosto de chamar de polifonia de vozes, né? O cerne da questão, o core das escrituras, ou eu gosto de pensar que
a ideia que Deus tinha quando foi fomentando os escritores a trazer os textos, né, da Bíblia era uma só, né? Era um eixo central sobre a humanidade, sobre o relacionamento de Deus com a humanidade. Só que ao longo de milhares de anos, né, muitos séculos, em que pessoas distintas, em culturas distintas, falavam coisas interpretando sob a sua ótica, né, sob a sua forma de ver, porque na época que um profeta talvez viu uma cena do futuro, não havia carros com faróis, não havia avião, né? Então, de alguma forma, a posição no tempo, no espaço, ela interfere na forma em que eu falo das coisas que Deus está me mostrando, ou as experiências que os humanos têm, né, nesse sentido de relacionamento. Então a gente vai ter quatro evangelhos, por exemplo, né, em que, mesmo sendo pessoas que estavam muito próximas dos acontecimentos, elas têm visões distintas, né? Mateus é diferente de Marcos, é diferente de Lucas, que é diferente de João, né? A gente fala sempre, né, Lucas era médico, era versado, era letrado, então ele tinha uma forma de escrever diferente, né? Mateus era outro cara, tinha outras experiências, teve uma vida pregressa diferente também. Então a forma com que ele vai falar, que ele vai escrever os acontecimentos, a forma é diferente. Então, se dentro do meu contexto cristão eu tenho diferença, eu tenho essa polifonia nas escrituras, como é que eu posso chegar em um estado em que eu consiga dialogar com essas diferentes visões fora das escrituras? Né? Porque como eu posso ter a pretensão de ser salvo, de ser da religião correta, né? Em detrimento de outras culturas, outras formas de ver a vida, né? Então, existem tensões reais, né? E a gente vai entrar no texto base que eu queria conversar com vocês, que é de Colossenses 1:19. 19 a 22, né? E aí eu vou ler esse texto para vocês. Eu trouxe, deixa eu aproveitar e fazer um merchandising. Eu trouxe o texto do Frederico Lourenço. Esse cara é um acadêmico, ele é doutor em letras, doutor em um monte de coisa. E o passatempo favorito dele é traduzir textos antigos complexos, né? Na época que ele tem outros, esse aqui é o Novo Testamento, Apóstolos, Epístolas e Apocalipse, vai ter Novo Testamento, vai ter Profetas, vai ter várias traduções. Na ocasião que ele escreveu esse livro, ele era ateu, né? Ano passado ele começou a dizer que ele era católico, né? Mas até a escrita desse texto ele era ateu. E por que eu escolhi isso? Porque eu acho que é uma forma mais neutra, né? É uma tentativa de não ser tocado pelo viés de algum cristão que está escrevendo, né? Não que isso seja necessariamente verdade, mas só para vocês entenderem por que eu escolhi esse texto. E aí em Colossenses vai dizer assim, ó, 1:19. Porque nele toda a plenitude aprouve habitar, e através dele reconciliar todas as coisas com ele, tendo feito a paz através do sangue da sua cruz, tanto no que respeita as coisas da terra como as dos céus. E vós, e algumas tradições dizem a vós também, outrora alienados e inimigos pelo pensamento em obras iníquas, agora ele vos reconciliou no corpo de sua carne, através da morte, para vos representardes diante dele santos, imaculados e irrepreensíveis. Com esse texto ele vai falar da graça, né? Vai falar da obra da graça, como é que eu posso dizer, como o metadado, né? A receita, ou melhor, eu estou pensando em linguagem de TI, né? A graça, nesse sentido, ela é o como aconteceu, é a descrição do como aconteceu, não é o fato em si, né? Então a graça ela é um produto da obra de Cristo na cruz, né? Ela é um produto da morte e da ressurreição de Cristo. E esse texto ele fala da graça e da obra de Cristo, fala da plenitude em Cristo,
E é muito interessante que quando eu refletia a respeito de por que Jesus teria que morrer, né, por que seria necessário esse sacrifício, eu sempre pensei naquele texto em que a Bíblia diz que nós estamos separados de Deus por causa do pecado, né? E aí, se a Bíblia diz que estamos separados, é uma separação infinita, né? É uma frase que diz assim, vocês já eram, não existe mais recurso para vocês, a menos que exista um recurso tão grande quanto a separação, né? Então, se a separação é infinita, a gente precisa de um recurso infinitamente suficiente para cobrir essa separação, né? Então, isso que para mim é a graça. Quando eu vejo a plenitude em Cristo que cita nesse texto, estou pensando na plenitude da divindade, né? Da presença de Deus como sendo esse recurso infinitamente grande para cobrir a separação. Ficou claro? Separação infinita requer uma ponte infinita, né? Infinitamente grande. E aí ele produz paz pela cruz. E o ponto que eu acho curioso é a reconciliação com todas as coisas, né? E lá no original está escrito as coisas mesmo, ou seja, antes de falar da pessoa, esse texto diz que Jesus, com seu sacrifício e com a graça como produto desse sacrifício, ele reconcilia consigo todas as coisas. E aí eu estou falando de matéria, né? Estou falando de universo, estou falando de a ordem do cosmos, né? Eu estava brincando com os guris que eu estou em casa porque aqui tem ET na porta, tem astronauta, tem foto do espaço, né? O melhor lugar para falar disso, né? De como Jesus ele reconcilia com a sua graça as coisas. Quais coisas? As coisas que antes haviam sido afetadas por uma queda original, talvez, né? Então ele reconcilia a natureza, a matéria. E aqui Paulo ele usa o verbo reconciliar, que é diferente de padronizar ou de eliminar diferenças, né? A reconciliação nesse sentido, quando todas as coisas e a voz também, que fala no verso 20, ele tá falando que a reconciliação ela não pressupõe que você mude, não pressupõe que você se adeque à nova forma. Ah não, agora Jesus reconciliou e você precisa falar como eu, Paulo, falo. Você precisa ser doutor na lei, como eu era, você precisa ser como Mateus, entendeu? Não existe esse pressuposto nesse texto. E quando eu chego aqui, eu chego nesse terreno comum, né? Que eu buscava no sentido de dialogar com outras visões de mundo partindo da graça, porque eu não posso assumir, e aí que eu corro o risco de chegar perto do relativismo moral, né? Mas não é isso que eu quero fazer. Não há como eu dialogar com outros aspectos da vida alheia, de outras vidas, de outras formas de pensar, assumindo que só sendo cristão para entender. Não é verdade. Jesus ele é universal, Jesus está acima do cristianismo, não é? Vocês concordam? Então, por mais que eu tenha as escrituras para me conduzir a esse ponto de reflexão em que eu digo, bem, eu consigo entender que se o sacrifício de Jesus, que está descrito nas escrituras, ele reconcilia todas as coisas, ele reconcilia a galera lá da Índia, ele reconcilia a galera lá da China, ele reconcilia as coisas, o mundo, o cosmos, a ordem geral do universo, né? E aí eu chego nesse ponto comum. Então, reconciliar pressupõe restauração de relacionamentos, né? Agora que eu estou reconciliado, eu tenho acesso de novo a Deus, né? Por causa do sacrifício de Jesus. Eu mantenho a minha identidade, né? Isso vai contra completamente o que a maior parte das instituições organizadas, vamos dizer assim, pregam, né? Porque aquela famosa frase, venha como estás, mas não permaneça como estás. É óbvio que a gente entende que a mudança na vida da pessoa que começa a pensar, bom, eu entendi que eu tenho falhas, eu entendi que eu tenho desdobramentos da minha vida pregressa ao conhecimento de Jesus que me torna uma pessoa que talvez eu não queira ser. Eu tenho consciência disso, agora eu vou trabalhar para ser uma pessoa melhor. Como? Nas minhas finanças, na minha honestidade lá no mercado, né? Nas minhas relações no trabalho. Então esses são efeitos dessa consciência, né?
Mas eu não preciso ser outra pessoa. A partir de quem eu sou, eu vou trabalhando as coisas que a reflexão, né, vai me trazendo de verdade, né, consolidando aquilo que eu vou aprendendo nas Escrituras. E ela gera coexistência, né? No momento em que eu entendo que a minha forma de ser não é a melhor, mas mesmo assim eu sou tolerado por outras pessoas, né? Ninguém no trabalho me agride por eu ser quem eu sou, falar do jeito que eu falo, né? Ou pelo menos nunca vi, né? Daqui a pouco até tenho, né? Então a frase central aqui é: as coisas não deixaram de ser as coisas que são por causa da reconciliação, né? A natureza não deixou de ser a natureza que ela é por causa da reconciliação. E essa reconciliação, ela vem do macro para o micro, né? Então Jesus reconcilia todas as coisas, o cosmos, o universo, o que como efeito atinge a humanidade, que, como eu falei antes, no meu entendimento, Deus tinha um eixo central, né, quando ele começou a inspirar as pessoas, até chegar no indivíduo. E então a reconciliação ela passa a ser pessoal, como efeito da graça, né? Por que eu estou falando de reconciliação, né, se o tema é falar das diferenças, né? É justamente por causa da manutenção da identidade, né? Eu falei muito tempo, eu era de outra denominação, né, no passado, e eu falava muito de identidade, né? Eu falava muito de como a gente recebe uma nova identidade em Jesus, a partir de recebê-lo como Salvador. E aí, onde quer que a gente vá, a gente não precisa mais, toda vez que a gente faz uma coisa errada, toda vez que a gente muda um pensamento, sabe aquele medo de, meu Deus, como é que eu não posso pensar dessa forma, porque o que a igreja vai pensar, o que o pastor vai pensar, né? Então eu falava muito de identidade, mas a minha visão era padronização, né? Bom, todo mundo tem que ser filho, então todo mundo tem que ser filho igual. Todo mundo é resgatado, é salvo, todo mundo tem que ser salvo igual. Então, a partir do momento que nós, como igreja, recebemos a salvação ou a reconciliação, a gente tem que falar da mesma forma, agir da mesma forma. Era essa a minha visão de identidade, entendeu? Era a padronização. Só que como a reconciliação pessoal, como efeito da graça, não interfere na minha identidade, eu continuo sendo a mesma pessoa, só salvo, só alcançado pela graça, né? Então a gente fala que Jesus reconcilia todas as coisas, né? A natureza, então, eu posso me apropriar, vamos dizer assim, de alguns aspectos da ciência, e aí eu quero ter essa liberdade, tomar essa liberdade para não usar isso como prova da fé, né? A ciência não prova a fé, não é isso que eu quero dizer. Mas a natureza mostra diversidade. Quando eu cheguei nesse ponto de pensar assim, bom, a vida, né, as pessoas são diferentes e eu tenho que, de alguma forma, trazer isso para um lugar em que a gente consiga dialogar, né, todas as visões, eu olho para a natureza, né? Os ecossistemas, né, a ecologia, você vê competição em certo aspecto, como a gente, né, pessoas, mas você vê também cooperação, você vê coexistência, né? As árvores mais altas não necessariamente matam as mais baixas para poder viver, né? Não, as mais baixas vão continuar existindo mais baixas, né? Então você olha para a natureza, você vê diversidade. E a natureza não é inteligente por si só, né? Ela tem seus mecanismos ali codificados no DNA, na forma que isso vai se desenrolar, mas não tem um cérebro dentro de uma planta, ou o cérebro de um animal não necessariamente tem a consciência de que deve fazer uma coisa ou outra, né? Ele só faz porque é dele, é da natureza. E mesmo assim a gente encontra diversidade na natureza. E como é que essa diversidade coexiste entre si, né? Tu vai ter perdas de um lado e ganhos de outro, porque existe um equilíbrio dinâmico, né? Mas a natureza coexiste. Então por que quando eu trago isso para a minha vida e tento pensar em relação aos meus irmãos e as formas diferentes que eles se manifestam na igreja, na sociedade, isso tem que ser padronizado? Por que teria que ser assim se eu sou parte da natureza, né? Então a vida é essencialmente diversa e coexiste, né? E ainda se apropriando um pouco dessa visão mais científica, né? Quando a gente olha
quando a gente olha para a propriedade da matéria na física, a gente tem diferentes partículas, por exemplo, o modelo padrão, né? Que elas, a depender da forma que elas giram, eu vou simplificar muito, mas a depender da forma que elas giram, elas têm uma propriedade diferente em relação à matéria. Então, se ela gira, se está apontando para cima o giro, ela é positivo, para baixo é negativo. E quando você condensa essas propriedades, você vai ter a matéria, você vai ter uma diversidade emergente muito grande a partir de coisas simples. Né? A teoria das cordas, né, fala que 8, 10 vibrações de elementos vai produzir uma diversidade emergente gigantesca também de matéria. O que eu quero dizer com isso, com essa groselha toda? É que na essência é a mesma coisa e ela é simples. A matéria, a existência. Né? Então, se eu transportar isso para nós hoje, na essência é simples. Né? É a graça de Deus manifestada em Jesus na cruz que reconcilia todo mundo. Quando eu tenho essa visão mais clara e eu consigo entender que quando eu olho para a diferente forma que o meu irmão pensa ou se manifesta na igreja ou na sociedade, com esse pano de fundo, eu tenho material para eu conseguir tolerá-lo, né? Eu tenho material para conseguir mudar em mim coisas... Opa, bati no microfone. Mudar em mim coisas que agridem, né, o meu irmão, que fazem com que ele, enfim, se entristeça ou seja rejeitado num grupo, né? Porque geralmente quando a gente está em grupo, existe ali um eixo central, né, em que as pessoas começam a orbitar e tal, e quem não é muito daquela onda, daquela vibe, começa a ficar mais na periferia do grupo, né? Até que não se sustenta mais e acaba saindo. É assim que acontece nas igrejas, né? Você vai numa igreja, sei lá, uma igreja... Eu nem estou falando mal, tá? Só condicionando aqui o argumento, mas você vai numa igreja em que assistir TV é pecado. Você não concorda 100% com aquilo, mas você gosta do ambiente, você gosta das pessoas, lá tem sua família, lá tem um monte de coisa. Quando você vê, você não está no núcleo central daquela turma, né? Aí você vai procurar outra, que pode assistir TV, mas daí não pode, sei lá, pintar unha, cortar cabelo, usar bermuda, né? Fazer essa reflexão de que existe uma essência que é simples e que é a mesma, que produz múltiplas formas de realidade, né? Cada um de nós tem uma realidade na cabeça, né? Ela exige muita energia, ela exige que você reflita, que você tolere, que você amadureça, não só teologicamente, mas como pessoa, né? Para receber e tolerar essas diferenças, né? Então, como é que a gente pode viver junto apesar delas, né? E aí, quando a gente usa o texto de Colossenses para ser esse ponto central, a gente entende que Jesus é o agente nucleante, né? O agente agregador dessa realidade, né? Ou seja, independente de onde a gente vem, de qual é o nosso background, de onde a gente foi criado, qual é o tipo de família que a gente tem, se ela é mais tradicional, se ela é mais aberta, se ela vem do Oriente Médio, se ela vem da América do Norte, se ela vem da Ásia, quando você toma como eixo central essa realidade de que Jesus reconciliou todas as coisas e todas as pessoas, todas as formas diferentes de vida, você consegue tolerar, né? Você consegue lidar melhor com essas diferenças. Eu acho que é muito do que a gente está fazendo aqui, né? Já há algum tempo. A gente tem feito um exercício e aí eu vejo cada um que veio falar aqui alguma coisa, ou cada um que depois da preleção, né, expressa alguma experiência pessoal que teve, uma visão divergente. Eu confesso que nas primeiras vezes foi um pouco chocante para mim, porque eu tinha essa cabeça padronizada. Embora eu lutasse, né? Eu tinha essa cabeça preparada para... Bom, eu tenho um funil quadradinho com a medida de 30 centímetros por 60, sei lá, e tudo que não passar aqui eu vou ter que ou cortar para caber ou jogar fora, né? Então por isso que eu digo que requer energia para a gente fazer essa reflexão, né? Porque a gente tem que pensar por bastante tempo e passar por cima de muitas
fortalezas internas que a gente, ou que a gente cria mesmo, por autodefesa, ou que a religião ou a família, né, construiu dentro da gente, né? Então, por isso que eu falo que esse aspecto é algo que a gente vem desenvolvendo aqui há algum tempo. Como eu comentei, foi chocante no começo, mas eu fico ansioso para saber o que vem, sabe? Eu fico ansioso para saber quem vai falar o quê, porque, assim, ó, várias vezes, muitas coisas que muitos de vocês falaram me levou para casa pensando por muito tempo, sabe? Mas por que dessa forma? Por que não daquela forma? Aí eu gosto de ir nas escrituras buscar fundamento, nem sempre encontro, mas o exercício aqui é não só partir da tolerância, né? Não só partir desse entendimento de que a partir de Jesus todo mundo é bem-vindo, mas eu preciso trabalhar essa forma de não apenas tolerar, mas passar entendeu? A receber, a dizer que a pessoa é bem-vinda. Eu não estou falando nem da comunidade de graça, estou falando na minha vida, né? Falando a sua forma de pensar é diferente, mas por causa da graça eu consigo entender que você também me acha diferente, então eu também sou aceito por você, sabe? E aí isso é uma construção de uma parede de pedras, né? Cada um vai ter suas arestas diferenciadas, em algum momento um lado meu vai encaixar bem num lado seu, a parte de cima vai ficar fora, mas daí vai vir uma terceira pessoa, vai encaixar legal, sabe? E aí a gente vai ter um Machu Picchu da vida, né? Que vai permanecer muito tempo com pedras irregulares, né? Muros de tijolos tendem a ser mais frágeis, né? No tempo, né? E o que a gente quer construir, eu imagino, seja essa fortaleza de pedras irregulares, que por mais tenha uma fresta ou outra, a graça de Deus ela vai ser suficiente para manter tudo coeso, né? Tudo, enfim, funcionando apesar da engenharia meio esquisita, né? Que é juntar coisas diferentes. O que eu falei pro Paulino, geralmente no ensaio sai melhor, né? Mas eu acho que a mensagem é essa, né? Sobre como conviver com quem é diferente, se Colossenses estiver correto, em Jesus, por causa do sacrifício da cruz, por causa do que Jesus fez e o efeito disso, que é a graça, a gente consegue não só conviver, né, mas ter essa flexibilidade, ter essa resiliência, né, de absorver o que é diferente, processar, enriquecer o nosso vocabulário, né, teológico, vocabulário moral, de convivência, para que isso aqui seja um ambiente seguro, né? Eu gosto de pensar que em pouco tempo teremos muitas pessoas diferentes, muito mais diferentes. A gente já tem, né? A gente já tem pensamentos bem distintos, mas eu torço para que isso aconteça, né? Eu torço para que eu tenha a oportunidade de conhecer visões que eu nunca pensei a respeito, né? E eu quero que esse seja o espaço para isso, né? Então, se tem uma mensagem que eu acho que dá para a gente ficar regurgitando durante a semana de que formas eu posso gastar energia entendendo como receber melhor as pessoas, né? Como eu entender que padrão é ruim. Nesse sentido, padrão é ruim. Padrão não enriquece, né? Padrão... Imagina você olhar para o horizonte e ver uma estrada que é a mesma, né? Eu gosto de andar de moto. Eu gosto de curvas. Aí lá na Bahia tinha 200 km de reta. Não é divertido, né? Eu gosto de curvas, eu gosto de coisas diferentes, surpresas no caminho, né? Então acho que essa é a mensagem para hoje. Foi mais rápido do que eu imaginava. E é isso, gente. Obrigado por me ouvir aí, as groselhas.